bem, a gente está recebendo aqui no estúdio, conforme a gente anunciou no final do bloco anterior, a doutora Natália Távora. Ela é médica, entre as suas especialidades, ela é ginecologista e tem uma especialização feita em São Paulo em patologia do trato genital inferior. Isso. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado falar de saúde na segunda-feira, não é? A senhora também, como médica, já ouviu muita promessa dos seus pacientes? Eu acho que logo depois do vou começar a dieta e a academia na segunda, vem segunda, eu vou coletar meu preventivo, doutora. E sempre fica para a próxima segunda. É por aí, não é? Bom, fala pra gente, a senhora atua no estado, no município, tem consultório particular, fala pra gente. Eu tenho consultório particular no Macapá Shopping, na Clínica Seco Jung. No consultório eu faço mais ginecologia, voltado em HPV, lesões de colo de útero, vulva e vagina. No estado eu faço pré-natal na UBS do Coração toda quarta de manhã, que é a quarta-feira ouro. O que acontece na quarta ouro? Se você está gestante, você pode chegar pela manhã em livre demanda, não precisa ajudar a consulta. Foi uma iniciativa da prefeitura que tem facilitado muito, porque as grávidas estavam tendo dificuldade de agendamento. Então, agora ela sabe, quarta-feira basta ir na UBS, que tem vaga de livre demanda. Ela consegue a consulta obstétrica, consegue teste rápido e encaminhamento para fazer exames. Muito bem. Esse sotaque da doutora Natália, viu, pessoal? Tá entranhado essa experiência de ter vivido tantos anos no Paraná, em Curitiba, né? Mas a senhora é amapaense. É amapaense raiz, de vez em quando escapa um égua, né? Escapa um égua, é. E açaí, toma bem? Tomo. Óbvio, voltei só pra poder voltar a tomar açaí de segunda a sexta com camarão, só por isso que eu voltei. Mas lá no sul tem o açaí com aquela mistura danada, né? Não presta. Não presta. É verdade, eu também já caí nessa. Inclusive eu estava uma vez no aterro do Flamengo e tinha uma barraca, aquelas que são decoradas todas com fruta, né? No Rio, aquela pegada saudável. E a placa dizia, aqui o melhor açaí da região. Eu falei, olha a propaganda enganosa aí, meu amigo. Você não tem uma palmeira de açaí aí. Mas, doutora, me chamou a atenção, claro, essa sua especialidade, patologia do trato genital inferior. Do que se trata exatamente? O que aconteceu? Quando eu terminei a especialização de ginecologia, eu voltei a trabalhar no estado. E me chamou a atenção que o norte, diferente das outras regiões, o câncer de colo de útero ainda é muito grande, tá? Supera até o de mama, o que vai contra o cenário dos outros estados. A gente tem no Amapá e em outras regiões do norte, até por questões geográficas, ribeirinhos, uma grande falha na coleta de preventivo, tanto na rede SUS quanto privada. Então eu recebo muitas pacientes com lesões causadas em colo do útero pelo vírus HPV em grau avançado, quando não de câncer. Então eu vi a necessidade de ir para São Paulo fazer essa pós-graduação em patologia do trato genital inferior para poder melhorar o meu atendimento. E valeu completamente a pena, porque eu tenho recebido cada vez mais pacientes com lesão, vindo encaminhadas por colegas, às vezes por procura direta, porque começaram a falar sobre o tema, a ler sobre o tema, e eu publico bastante, discuto casos no Instagram. Então é um trabalho de conscientização. Apesar de ser uma condição extremamente comum, HPV, lesões de colo de útero, as mulheres sabem muito pouco sobre isso, porque é uma coisa que não se fala nas escolas, não se fala dentro das casas, então a mulher só descobre sobre o que é o HPV quando ela recebe um PCCU alterado. E de forma geral, as mulheres ficam desesperadas, ficam assustadas, porque ela abre a internet e elas veem que o HPV é um vírus sexualmente transmissível. Pois é, né? A gente tem recebido aqui na nossa coluna da segunda aqui, colegas seus médicos, e eu falava assim, se a automedicação já era um problema no passado, imagina agora com o Google, né? A pessoa entra lá, joga os seus sintomas, é isso que eu tenho. Chega no consultório já com o diagnóstico, assina aqui a o tratamento e fica checando para ver se você chega no mesmo diagnóstico que ele. Às vezes ele tem indo de conta o diagnóstico. O Google pode servir para muita coisa, para o bem ou para o mal, tá? Depende da fonte que você procura, da sua capacidade de entendimento, de julgamento. Então, assim, além do Google, vá num profissional, de preferência num bom profissional. E, gente, eu também já procurei no Google. Só não procure de madrugada às 3 da manhã, que várias doenças têm exatamente o mesmo sintoma. Às vezes você tem uma simples dor de cabeça, você vai no Google às 3 da manhã, sem sono, ansiosa, você acha que tem um tumor cerebral e vai morrer.
Geralmente é assim. E essa parte genital inferior tem a ver com o que a senhora disse, onde normalmente acontecem as manifestações, né? Isso. Vulva, que mais? Vulva, vagina e colo de útero. Por isso que chama a parte genital inferior. Isso, exatamente. Tá, porque o colo do útero já está mais lá para cima. Isso. Muito bem. E nós temos uma incidência importante, então, aqui na nossa região Isso, a região norte é campeã no Brasil em incidência de câncer de colo de útero, também é campeã em mortalidade. E isso está atrelado a quê? Já tem uma causa, tem uma explicação? É uma coisa ligada à nossa dieta, nossos hábitos? Fala pra gente. O HPV é um vírus sexualmente transmissível, um dos mais comuns. 80% dos adultos é contaminado por algum subtipo de HPV. Então, para a gente ter uma lesão clínica, uma lesão de colo de útero que aparece no preventivo ou uma verruga, também tem relação com a imunidade da pessoa. Só uma fração dos 80% dos adultos contaminados vai de fato desenvolver uma doença. Então, além da questão da imunidade da pessoa, tem iniciar vida sexual precocemente, ter múltiplos parceiros sexuais, ter muitos filhos, muitas gestações. Mas, de forma geral, é uma paciente que não faz preventivo anual. A maioria das pacientes que chegam para mim, e eu já verifico que é um tumor avançado de colo, um câncer instalado, são aquelas pacientes com 50, 60 anos, que vêm de classes sociais mais fragilizadas, geralmente ribeirinhas. Ah, doutora, eu não coleto o meu preventivo faz um tempo. Mas quanto tempo, dona Maria? Um tempo. Dona Maria, quanto tempo? Em mais de 10 anos. E é para ser anual? Pelo SUS, pode ser a cada 3 anos, se os 2 últimos exames estão bem. Na rede privada, geralmente a gente faz anual, tá? O que é importante fazer? Não tem problema espaçar o PCCU, mas é claro, não é para espaçar em 5, 10 anos. Porque entre uma contaminação por HPV e uma lesão clínica numa pessoa imunocompetente, leva de 5 a 10 anos. O que é a pessoa imunocompetente? Uma pessoa que não tem câncer, não tem HIV, não tem nenhum tipo de imunodeficiência, não toma imunossupressor para doença reumatológica, uma pessoa saudável. Para fazer uma lesão leva de 5 a 10 anos. Se ela fizer 2 PCCUs no meio tempo, o PCCU vai detectar a lesão e vai dar tempo de tratar. Pois é, essa falta de preventivo, né, a falta desses cuidados, já é uma realidade nessa faixa etária. Imagino essa polêmica que gerou em torno da vacinação precoce das adolescentes, né, doutora? Outro grande problema. O sonho de todo mundo é achar uma cura para o câncer. Tá? A gente tem N tipos de câncer, portanto N tipos de tratamento. Mas prevenir um câncer é extremamente difícil. A gente tem no câncer de colo de útero um causador que é um vírus, que é o HPV. Vírus, a gente não tem medicação, mas a gente tem vacinas. Então foi criada a vacina do HPV. É uma forma de prevenir. O que acontece? A vacina da HPV, ela é aprovada para todas as pessoas de 9 a 45 anos. Por questões econômicas, mesmo sendo uma vacina cara, o SUS fornece para meninas e meninos de 9 a 14 anos e de 9 a 45 se for uma pessoa imunodeficiente, transplantada, que vive com HIV e mais recentemente uma pessoa que teve história de abuso sexual. Países que conseguiram uma boa cobertura vacinal das mulheres praticamente zeraram a taxa de câncer de colo de útero, porque a vacina reduz a evolução da ferida para o câncer em mais de 90% dos casos. Só que no Brasil, mesmo com as campanhas, nós tivemos um estigma com a questão da vacina e com a questão de ser uma vacina para uma doença sexualmente transmissível. Então a nossa taxa de vacinação ficou abaixo de 50%. Ou seja, não reduzimos a nossa taxa de câncer de colo de útero. Então, as pacientes chegam para mim apavoradas: doutora, minha avó, minha mãe teve câncer de colo, eu vou ter? Não, você vai ter câncer de colo se você namorar sem camisinha e se você não se vacinar. Aí eu sempre indico, faça a sua vacina, mesmo se você já tem HPV, porque melhora a imunidade e mesmo se você fizer uma ferida grau 1, grau 2, dificilmente vai evoluir para câncer. É a melhor forma de prevenção. Uma outra questão, a senhora também abraçou um projeto social, um projeto de responsabilidade social. Como que é o nome desse projeto e que dias ele acontece? Como eu atendo na UMS do Coração às quartas-feiras de manhã, nesse projeto de Quarta-feira Ouro, lá nós temos um projeto que é específico da UBS, que foi idealizado pela nossa diretora, a diretora Denísia. Então é uma região quilombola, é uma região que tem bastante mulheres de baixa renda.
Nesse projeto, que é idealizado pela Denise, a gente capta essas mulheres gestantes e a gente garante que ela acompanhe sempre conosco o pré-natal e realize todos os exames. Fazendo tudo corretamente, ela tem acesso a um curso de parto, ao enxoval do bebê e ao planejamento familiar depois. Só se ela realmente fizer o pré-natal com a gente direitinho. Alguns exames importantes no pré-natal, como ultrassom morfológica, não são fornecidos ainda no Amapá. Então, o que a gente faz é fazer um brechó semanal e o dinheiro arrecadado nesse brechó, que a gente acaba ganhando doações, a gente usa para pagar os exames que a gente não consegue via rede pública para essas mulheres. E desde que eu entrei, a gente tem tido excelentes efeitos, reduziu bastante a nossa taxa de gestação na adolescência, a aderência ao pré-natal aumentou e a quantidade de gestantes com gestação não planejada ali na região do coração também baixou bastante. Então, para a gente ver como projetos sociais que vão além da saúde, mas que a gente resolve as questões sociais, ajudam bastante. Muito bem, ó, e você tá chegando agora, entrou no carro agora, já estava ligado na 90.9, começou a ouvir esse bate-papo pela metade. Deixa eu atualizar para você. Estou recebendo aqui a médica Natália Távora, ela é ginecologista, também tem uma especialização em patologia do trato genital inferior. É médica do município e também do estado. Isso. Muito bem. E é das clínicas integradas Seco e Jung. Isso. Muito bem, nossa parceira aqui também, às segundas-feiras aqui. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Se você quiser fazer pergunta para ela, pode entrar nos comentários aqui da nossa live no Facebook, jornalista Kleber Barbosa, Facebook da Diário FM Macapá, do Diário do Amapá, ou no nosso canal do YouTube, que é o Kleber Barbosa, Kleber com C. Acha a gente lá também na live no YouTube. Onde que é o consultório? É lá na clínica integrada, né? Isso, lá no Santa Rita, uma quadra antes da Academia Energy. Aqui nas clínicas integradas tem a clínica feminina. É lá isso, que fica dentro do prédio. Muito bem. Então tá aqui, ela atende na unidade de saúde do coração. Isso. É isso? Lá faz o atendimento ambulatorial. Lá eu faço o pré-natal de obstetrícia. É o único lugar que eu faço obstetrícia no SUS, na UBS Coração. Uhum. E essa questão de fazer o preventivo, fazer o pré-natal, né? Já teve colegas seus médicos, esse lá do parto mesmo, na maternidade. Há casos em que a paciente descobre que é mãe de gêmeos na hora do parto, quer dizer, é um flagrante de que não foi feito pré-natal nenhum, né? Eu vou te dar uma ideia genial. Abre aqui uma sessão Histórias da Maternidade, chama obstetra e enfermeira por dia, porque qualquer rádio ou televisão está perdendo uma chance de programa maravilhoso. Porque na maternidade você vê de tudo. Histórias tristes, felizes e também vários flagrantes de que numa era que supostamente é moderna, a gente encontra N mulheres que não fazem pré-natal ou acham que fazem. E a gente abre uma carteirinha ali de papel A4 toda amassada. Tem uma ultrassom que ela fez na semana que ela foi parir. Uma consulta, 0 exames laboratoriais e na hora do parto a gente descobre doenças graves ou da mãe ou do bebê. E isso aumenta a taxa de complicações na maternidade, né? O objetivo do pré-natal é reduzir riscos para a mãe e para o bebê na hora do parto. Quando a gente não tem o pré-natal, a gente piora bastante esse desfecho. E é um problema grande na região norte ainda, principalmente no Amapá, quando a gente fala da taxa de sífilis. O nosso estado ainda é campeão de sífilis neonatal. Olha só, quanta informação, né? Eu lembro, a senhora falou realmente, a maternidade tem muitas pautas. Já fui fazer a cobertura de uma determinada pauta e saí com outras de lá. Estava investigando uma história de mãe mais jovem. Perguntei se tinha de 15, tinha muito menos do que isso, né? Todo dia tem meninas de 11, 12, 13, 14 parindo, taxa de gestação adolescente muito alta. Algumas em decorrência de abuso, nem sempre notificado, muitas vezes com família conivente. E muitas vezes por questões culturais. A gente recebe bastante ribeirinhas das Ilhas do Pará. O que acontece? Você vai ver a história. É de uma família que tinha 12 filhos e para eles é completamente natural a menina sair com 11, 12 anos de casa, casar com o homem mais velho e o ciclo vai se mantendo. Eu já nessa ida lá na maternidade descobri que tem até época do ano em que nasce mais bebê. Tem um ranking lá, 9 meses pós-carnaval. Depois do carnaval. Época que o obstetra tenta tirar férias no sorteio. Depois, segundo lugar no ranking, 9 meses depois das férias de julho.
férias de julho, mas na época do Covid não teve folga. Teve os filhos do Covid, o pessoal ficou em casa aprontando. Foi uma época difícil, todo mês era pós-carnaval. Olha só, doutora Natália, a gente queria agradecer imensamente, queria saber um pouquinho do seu trabalho na rede social. Legado do Covid também, a telemedicina foi regulamentada nesse período. E esse trabalho que a senhora faz na rede social é um famoso tira-dúvida mesmo, interage com seus seguidores? Sim, eu busco fazer postagem todo dia. Quando eu tenho um caso clínico mais relevante, eu sempre discuto, mostro alguns exames, é claro, sem expor pacientes. E quando as pacientes têm dúvida, elas mandam o inbox, sendo uma dúvida importante de uma que eu acho que é de todas, eu posto. Então, todo dia eu tô ali presente, falando do dia a dia, trazendo casos clínicos, informações relevantes para as mulheres. Pergunta que não quer calar. Qual é o seu @ lá no Instagram para as pessoas que quiserem seguir sua conta lá? @ doutora Natália Távora, DRA, né? DRA. Doutora Natália Távora, gineco Macapá. Não tem erro. O Natália sem TH, né? Sem nenhum tipo de enfeite. Gostei. Doutora Natália Távora, gineco. Gineco Macapá. Muito bem, doutora. Muitíssimo obrigado por ter estreado com a gente, né? Deus quiser vai voltar com outras vezes, vamos organizar perguntas aqui dos nossos internautas, dos nossos ouvintes. Combinado? Combinado, muito obrigada e precisando, só chamar. Obrigado.